O colapso do Império dos Arcos Dourados. O McDonald's está morrendo. Durante décadas, ele foi o símbolo máximo da eficiência, do capitalismo americano e, acima de tudo, do preço baixo. Mas hoje, o cenário nos Estados Unidos revela uma realidade sombria para a gigante do fast food. Entre 2019 e 2024, a rede aumentou seus preços em impressionantes 40%, superando em quase o dobro a inflação geral do país. O resultado? Um combo de Big Mac que antes era o refúgio das famílias agora custa o mesmo que uma refeição em um restaurante de alta qualidade. Neste vídeo do Linhagem TV, mergulhamos profundamente na anatomia dessa crise. Vamos explicar como a estratégia imobiliária agressiva de Ray Kroc, que transformou a empresa na maior proprietária de terras do mundo, hoje luta para sustentar franqueados sufocados por custos operacionais e falta de mão de obra. Porque a geração Z e os millennials declararam guerra aos alimentos ultraprocessados. E como redes como Chipotle e Shake Shack estão roubando a coroa que parecia eterna. Analisamos o fenômeno do envelhecimento da marca, o impacto devastador da rotulagem calórica e a perda de velocidade que era o coração do negócio. O McDonald's não é mais o mais barato, nem o mais rápido, nem o mais saudável. O que sobra de um império quando ele perde todos os seus diferenciais competitivos? Neste episódio, você vai descobrir a traição original de Ray Kroc contra os irmãos McDonald. A matemática por trás da explosão de preços no drive-thru. Porque a idade média do cliente subiu de 34 para 47 anos. O fim da era do valor por dinheiro no fast food tradicional. Assista até o fim para entender o veredito econômico sobre o futuro da marca. Gostou dessa análise? Deixe seu like e se inscreva no Linhagem TV. Aqui, a gente não aceita nada menos que a verdade sobre as engrenagens que movem o mundo. O fim da era do fast food. Por que o McDonald's está perdendo a América? A máquina de guerra da eficiência. O passado de glória. O McDonald's não nasceu para ser um restaurante, ele nasceu para ser uma fábrica de montagem. Imagine a Califórnia de 1940. Os irmãos Dick Mac e McDonald perceberam algo que ninguém mais via: a confusão matava o lucro. Eles fecharam as portas, reduziram o cardápio de 25 itens para apenas 9 e criaram os PE Service System. Foi a primeira vez que a lógica de Henry Ford entrou em uma cozinha. Não havia garçons, não havia louça, apenas a velocidade pura. Um hambúrguer por 15 centavos, entregue em 30 segundos. Mas o que transformou essa lanchonete local em um império global foi a entrada dele, Ray Kroc. Kroc não era um cozinheiro, ele era um estrategista impiedoso. Ele viu que os irmãos McDonald estavam satisfeitos com a vida pacata, mas ele queria o mundo. Em 1961, em uma das manobras mais cruéis da história corporativa, ele comprou a parte dos irmãos por 2,7 milhões de dólares, mas deliberadamente os enganou sobre os royalties. Ele abriu um McDonald's moderno bem na frente da loja original dos irmãos, destruindo o negócio deles em meses. A partir daí, Kroc transformou o McDonald's na maior imobiliária do planeta. A estratégia era simples: a matriz comprava os terrenos mais estratégicos de cada cidade e os alugava para os franqueados. Se o franqueado vendesse um hambúrguer ou 1.000, o aluguel era garantido para a matriz. Isso criou um fluxo de caixa indestrutível. Na década de 90, a rede abria uma nova loja a cada 3 horas. Enquanto você dormia, 3 novos arcos dourados surgiam no mapa. O MC Lanche Feliz tornou a empresa a maior distribuidora de brinquedos do mundo. Eles não vendiam apenas comida, eles vendiam uma cultura, um estilo de vida rápido e barato que parecia invencível. A inflação do arco dourado e o tiro no pé, a crise financeira. O império começou a rachar quando ele esqueceu sua promessa fundamental: ser barato. Por 60 anos, o McDonald's foi o refúgio das famílias de baixa renda e dos estudantes. Mas algo mudou drasticamente. Entre 2019 e 2024, o McDonald's aumentou seus preços em 40%. Para você ter uma ideia, a inflação geral nos Estados Unidos no mesmo período foi de 23%. Eles não apenas acompanharam a inflação, eles a dobraram por ganância corporativa. Hoje, em cidades como Nova York ou Los Angeles, um combo de Big Mac pode chegar a 18 dólares. Isso quebra a identidade de valor da marca. Quando o cliente percebe que o preço de um sanduíche de carne processada se iguala ao de um restaurante fast casual como Chipotle ou Shake Shack, onde a carne é fresca e o ambiente é superior, a conta não fecha mais. O público fiel, aquele que mantinha as lojas cheias, começou a fazer algo revolucionário: ele voltou para o supermercado. Com 15 dólares,
você alimenta uma família por 2 dias comprando mantimentos. No McDonald's, você mal paga o almoço de uma pessoa. Além disso, a operação tornou-se lenta. O tempo médio de espera no drive-thru, que era orgulho de Ray Kroc, saltou de 189 segundos para 283 segundos. Quase 2 minutos a mais de espera em um mundo que está cada vez mais apressado. A rotatividade de funcionários chegou a níveis alarmantes de 150% ao ano. Ninguém quer trabalhar em um ambiente de alta pressão por salários que concorrem com a Amazon ou a Costco, onde as condições são melhores. O resultado: pedidos errados, atendimento ríspido e lojas sujas. O sistema SPED, que deu origem a tudo agora, é uma máquina lenta e enferrujada. A revolução da consciência e o envelhecimento da marca. O golpe final veio da biologia e da informação. O documentário Super Size Me foi apenas o começo. Quando as leis de rotulagem calórica entraram em vigor em 2018, o consumidor foi confrontado com a realidade nua e crua. Um combo de Big Mac com batata e refrigerante grande tem 1.350 calorias. É mais da metade da ingestão diária recomendada em uma única sentada. A geração atual, os millennials e a geração Z, são obcecados por saúde, preparo de refeições em casa e transparência de ingredientes. Para eles, o McDonald's não é um prazer, é um constrangimento. As estatísticas são assustadoras para a diretoria da empresa. A idade média do cliente do McDonald's saltou de 34 anos em 2000 para 47 anos em 2023. A marca está envelhecendo e morrendo junto com sua base original. Ela não consegue atrair o jovem que prefere pagar um pouco mais por um hambúrguer de carne Angus no Five Guys ou uma tigela de ingredientes orgânicos no Chipotle. O McDonald's tentou se adaptar lançando saladas, mas o tiro saiu pela culatra quando o público descobriu que algumas saladas tinham mais calorias que o próprio Big Mac por causa dos molhos. Pela primeira vez na história, em 2024, os americanos gastaram mais em restaurantes de fast casual do que no fast food tradicional. Isso marca uma mudança de era. O McDonald's não vai desaparecer da noite para o dia. Ele ainda serve 25 milhões de pessoas por dia só nos Estados Unidos, mas ele perdeu sua relevância cultural. Ele deixou de ser o líder que dita as tendências para se tornar um gigante que tenta, desesperadamente, não ser esquecido. O que vemos hoje é a lenta queda de um império que achou que era grande demais para falhar, esquecendo-se de que, na economia, o cliente é quem detém a última palavra. O veredito do império. Duração estimada: 1000 palavras, 8-10 minutos de narração detalhada. A história do McDonald's não é apenas sobre hambúrgueres e batatas fritas. É uma lição brutal de economia real e de como a arrogância corporativa pode cegar até os gigantes. Por décadas, ele foi o relógio da eficiência americana. Se você estivesse em Tóquio, Nova York ou São Paulo, o gosto era o mesmo, o preço era baixo e o tempo era mínimo. Mas o que acontece quando o símbolo da conveniência se torna um símbolo de exploração do bolso do consumidor? Nós vimos que o McDonald's cometeu o erro fatal de acreditar que era grande demais para cair. Eles ignoraram que sua fundação não era carne, mas a confiança de que ali era o lugar onde o dinheiro rendia. Ao aumentar os preços em 40% em 5 anos, superando a inflação e entregando um serviço cada vez mais lento e impreciso, eles quebraram um contrato social com a classe média e baixa. Eles deixaram de ser a solução para se tornarem um problema no orçamento. Hoje, o McDonald's vive de um brilho residual. Ele ainda é enorme, ele ainda é lucrativo por causa de seu império imobiliário, mas ele perdeu a alma. Ele não é mais o lugar onde o jovem quer trabalhar e muito menos onde o jovem quer comer. A ascensão do fast casual provou que o consumidor moderno prefere pagar por valor real do que por marketing vazio. Quando a ciência confrontou a marca com as 1.350 calorias de um combo, e a economia a confrontou com os $18 de uma conta, o encanto dos arcos dourados simplesmente evaporou. O McDonald's está envelhecendo com seu público. Ele se tornou o restaurante dos avós, enquanto os netos buscam transparência, saúde e ética. No fim das contas, a queda do McDonald's nos Estados Unidos é o reflexo de um mercado que cansou de ser subestimado. Se uma marca não evoluir com os valores de quem a sustenta, ela se torna apenas um monumento caro de uma era que já passou. O rei do fast food ainda está no trono, mas a coroa está pesada, cara e, francamente, perdendo brilho. Mas e você? Quando foi a última vez que você entrou em um McDonald's e sentiu que realmente valeu o seu dinheiro? Ou você é daquelas pessoas que, ao ver o preço no visor do drive-thru, teve a nítida sensação de que estava sendo assaltado? O império está recuando, e a pergunta que fica é: o McDonald's ainda tem lugar no seu dia a dia ou ele virou apenas uma lembrança de um tempo onde as coisas eram mais simples e baratas? Eu quero saber a sua opinião real aqui embaixo nos comentários.
Você trocou o fast food tradicional por opções mais saudáveis ou os preços simplesmente te expulsaram de lá? Comenta aí, vamos debater o futuro desse gigante. E se você gosta desse tipo de análise profunda, onde a gente vai além do que as empresas mostram na propaganda e mergulha na economia de verdade, deixe o seu like agora. Se inscreva no Linhagem TV e ative o sininho. Aqui, a gente não aceita nada menos que a verdade nua e crua sobre quem manda no mundo. Eu sou Enki Petros, e este foi mais um episódio da nossa jornada pela história e pela economia que moldam a sua vida. Até a próxima!